Coisas. Quaisqueres coisas. Quaisqueres coisas. Quaisqueres. Quaisqueres. Coisas. Coisas. Quaisqueres. Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres, gente. Faz um tempinho que eu dei uma sumidinha, que eu não apareço aqui com vocês, né? Muitas coisas aconteceram, a gente tava fazendo muitos projetos, realizando muitas coisas, e um desses projetos era melhorar aqui o CQ, o Coisas Quaisqueres pra vocês. E a gente voltou agora de nova cara, de nova roupa, de novos sons. Nós temos uma identidade visual nova, uma identidade sonora nova, não sei nem como é que chama isso direito, mas assim, nós tem agora. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá chique, a gente tá babadeira. É, gata. Oi, gente, tô interrompendo aqui a programação do podcast rapidinho só pra dar 2 avisos. O primeiro é que esse episódio atrasou e ele era pra ter sido postado no dia 30 de janeiro, mas a gente teve vários problemas técnicos e não conseguimos cumprir com essa data, mas eu garanto que tudo que a gente fala aqui é importante o ano inteiro e que essas ações que a gente comenta aqui, elas vão estar acontecendo durante o ano inteiro. Então fiquem ligadinhos. E o segundo aviso é que meu áudio deu um grandíssimo problemão e a gente ajustou da melhor forma que a gente conseguiu. O editor trabalhou bastante. Ele não ficou como a gente gosta de entregar, mas eu garanto pra vocês que nos próximos episódios isso não vai se repetir, a gente vai conseguir entregar com a melhor qualidade de áudio possível. Então é isso, gente, obrigado, aproveitem o episódio e é isso, um cheiro pra vocês, até já. E hoje, pra iniciar essa nova era do Coisas Quaisqueres, aproveitando o ensejo do mês da visibilidade trans, que é meu mês, entendeu? Meu momento, por favor, dá licença. Vamos estar aqui falando disso, sim. E para isso não estaremos sozinhos. Hoje eu trouxe aqui 3 convidados super especiais pra gente ter uma conversa sobre esse mês tão importante, sobre coisas de trabalho, coisas de moda, coisas de mercado, coisas de campanhas de ajudas, de coisas que são coisas, entendeu? Eita, como tem dicção, como fala bem. E pra falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe Ângelo Castro, que é gerente de captação de recursos da Casa 1. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui também, compartilhando um pouquinho daí de como a Casa 1 está presente em todos esses processos aí. Seja muito bem-vindo. Um prazer ter vocês aqui. A Casa 1 é um lugar super importante, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E também, para somar essa conversa, nós temos Ângela Faria, que é líder de diversidade e inclusão na América Latina do Mercado Livre. Seja muito bem-vinda, Ângela. Não consigo falar, Dante, não consigo parar de rir. Desculpa, tô com esse problema de dicção igual você, só quero rir. Mas é isso aí, líder de diversidade e inclusão, muito feliz de falar sobre esse assunto tão relevante, um mês de visibilidade, mês seu, mês do Thomas, mês de um montão de gente que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje. Obrigada pelo convite aí. Obrigada a você por estar aqui com a gente, somando uma mulher tão importante, eu já pensasse. E a gente tem também aqui Thomas Nader, que é o supervisor da área de recursos humanos do Mercado Livre também, e um dos líderes do grupo de afinidade LGBTQIA+, da plataforma. Seja muito bem-vindo, Thomas. Muito obrigado. Fico muito contente de estar participando aqui com vocês. Como você disse, é o nosso mês, então é muito bom estar aqui contando um pouquinho da nossa história, o nosso mês. E seja muito bem-vindo também, Thomas. Muito legal estar com vocês aqui hoje. Eu acho que a gente tem umas ideias muito massa pra trocar. E vamos trocar essas ideias muito massa. Então, vamos começar essa conversa falando sobre a Casa 1, né? Que é uma organização localizada na região central de São Paulo, que concentra o trabalho dela em 3 frentes de atuação. A República para Acolhida de Pessoas Trans, ou pessoas LGBTQIAPN+, é acolher todo mundo que são expulsas de casa, que é uma ação super importante, e eu já vi ajudar muitas pessoas. Aí eu sei também que tem o Galpão Casa 1, né, que é um centro cultural que conta com atividades culturais e educativas, e a Clínica Social Casa 1, que realiza atendimentos psicoterápicos, atendimentos médicos pontuais e terapias complementares. Gente, é muito trabalho que a Casa 1 realiza. Eu fico passado. Mas, Ângelo, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse trabalho tão completo e complexo, né, que a Casa 1 realiza hoje em dia. Vou tentar ser breve e objetivo, mas não é isso. Precisa. Acho que a Casa...
Não precisa ser breve, pode falar que a gente gosta de ouvir. Então vocês pegam ali uma pipoca, vocês pegam um negócio que a gente vai ficar umas 5 horas falando. A formação de voluntariado tem mais ou menos esse tanto de horas pra gente ficar falando aqui. Porque a casa é muita coisa, né? Eu acho que a gente foca muito nessa frente da acolhida. E algumas outras frentes que não são propriamente a acolhida de uma moradia vão ser acolhidas em outros aspectos também, né? Então, acho que como o Dante bem falou, a gente divide nesses 3 eixos maiores, né? Que é o centro de acolhida, onde a gente acolhe jovens LGBTQIAPN+, expulsos de casa por serem LGBT, né? A casa é uma casa de passagem, né? E nesse período a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, uma série de profissionais trabalhando juntamente com as pessoas que são acolhidas, então são ofertados, né, um acompanhamento de serviço social, jurídico, de empregabilidade e saúde mental e clínica para essa população. Nesse espaço, né, um sobrado, na parte de cima fica a moradia, na parte de baixo a gente tem um trabalho super legal feito pela Biblioteca Comunitária da Casa 1, que hoje está conformando um acervo lindíssimo, assim, de autores e autoras LGBT. Não tem como a gente deixar de lado toda uma questão de um recorte racial. A gente está próximo da liberdade, então não fala só sobre negritude, mas também sobre autores amarelos. Estamos conformando aí um acervo de literatura indígena, ligadas a questões de direitos humanos como um todo e, obviamente, né, a todo esse recorte que está mais diretamente ligado à casa, que é da população LGBT. Fora isso, a gente tem o Centro Cultural com programação aberta e gratuita para todo mundo, focado, obviamente, nas pessoas LGBT. Temos cursos profissionalizantes, hoje estão acontecendo cursos profissionalizantes de auxiliar de cabeleireiro, de maquiagem. A gente tem uma cozinha comunitária também, recentemente, no meio do ano passado, a gente abriu um espaço, né, reformou um espaço para receber uma cozinha comunitária e uma cozinha escola. Então a gente acabou de formar a primeira turma de planificação. Agora nesse começo do ano provavelmente vão ser outra turma de planificação. E até ali o começo do segundo semestre a gente deve encerrar uma turma também de confeitaria e outra de auxiliar de cozinha. Cursos de costura, oficinas de yoga, cursos de dança, palestra, mesa, roda de conversa, festa, feira de produtores independentes. Então a gente tenta ali fomentar muito tudo que envolve essa cultura, né? Não só um atendimento da população LGBT, mas também como a gente fomenta esses profissionais, como a gente capacita essas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade ali, seja em outros projetos sociais, seja em outros recortes, ou nem só oportunidade, né? Mas um lugar seguro para que ela possa se desenvolver ali entre os seus, entre pessoas que entendem esses recortes. Então acontece muita coisa no Centro Cultural. E por último tem justamente essa frente da clínica social, que é um atendimento de psicoterapia e psiquiatria ofertados gratuitamente. O processo, né, por todos os profissionais que atendem ali na clínica, é um processo super delicado, que envolve toda uma parte de formação, acompanhamento desses e dessas profissionais, porque é um tema muito importante. Só que a gente tem muitas histórias de pessoas que quando foram buscar alguma ajuda, por passar por um momento difícil, por entender a sua própria identidade de gênero, a sua sexualidade, a orientação afetiva sexual, estão num momento super delicado, se abrem com um profissional de saúde mental e aquilo ali, o profissional não sabendo receber, não sabendo lidar com essas questões, aquilo ali é arrasador, isso fecha a pessoa muito, né? Então a gente tem um processo muito cuidadoso, né? Tenta ter o máximo de cuidado possível para todos os profissionais que atendem essa comunidade. E além disso, a gente tem um trabalho excepcional que cruza todas essas frentes, que é o do serviço social, com repasses de doações de roupa, agasalho, material de higiene, alimentação, focado na população LGBT, mas a gente, por estar no centro de São Paulo, acaba também dialogando muito com pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua da região também. E fora isso, a gente tem muitas coisas, inclusive, aproveitando que a gente está na podosfera, a gente tem vários podcasts feitos pela Casa 1. Alguns não são propriamente nesse formato, né? Eles surgiram da gravação de mesas presenciais. O conteúdo é muito legal, embora não seja para esse formato. Então a gente tem desde aulas abertas falando sobre N temáticas, até um processo que a gente fez que foi sobre saúde sexual, que chama Precisamos Falar Sobre Sexo. Então a gente convidou várias pessoas, toda a mesa tinha um influenciador e um especialista. Então a gente tem desde o pessoal ali do pornô, Diego Sanz, Blessed Boy, até o pessoal que fala abertamente sobre vários temas na internet, como Clecolucci, Samira Close. Então foi uma mesa muito legal, muito explicativas. E até um processo que foi feito para ser um podcast, foi no comecinho ali da pandemia, que chama Passagem Só de Ida, onde a gente tenta investigar um pouco dessa migração de pessoas, de corpos LGBT para São Paulo. Então a gente fala desse processo de trânsito mesmo, né? Como que as pessoas muitas vezes vão vivenciar essa sexualidade dentro desses centros urbanos.
principalmente no passado e tudo mais. Então a gente tenta fazer essa investigação por meio desse processo. Temos uma editora dentro da casa, temos várias publicações de pessoas trans. Ela surgiu uma das primeiras publicações foi justamente uma oficina de escrita para pessoas trans. Não tô com nenhum aqui, porque eu tô longe deles, mas a gente tem já 2 processos que são essas oficinas que tornam publicações, livros impressos mesmo. Foram bem legais. A gente tem o Instituto Temporário de Pesquisa sobre Censura, a gente tem todo um trabalho quando a gente fala de violência política de mulheres LGBT, escuta dessas pessoas que a gente fez na eleição de 2018, que chama Escuta Candidata. Ou seja, está tudo lá no site, a gente tem muitas coisas que aconteceram, que acontecem. É muita coisa. É muita coisa. Eu tô passado, eu sabia que era muita coisa, mas eu não sabia que era tanta coisa. Eu não sabia que tinha tanta coisa acontecendo dentro da Casa 1. Mesmo, sei que eu passado. Nem a gente se dá conta. A gente se dá conta quando a gente vai falar. Tem esse projeto. Relacionado a esse aqui, teve esse outro projeto, assim. Acho que, obviamente, tinha muita gente envolvida. A gente tem... Quantas pessoas trabalhando hoje em dia na Casa 1? Hoje são uma equipe contratada, acho que, se não me engano, são 22 pessoas. Né? Mas a gente tem um corpo de voluntariado que são cerca de 150 pessoas. Essas 23, no geral, elas organizam justamente esse trabalho voluntário, mas muitas vezes quem tá ali na linha de frente são pessoas voluntárias. Sim. E vocês sabem, em média, quantas pessoas vocês ajudam com todos esses trabalhos que vocês executam? A gente tem uma média de cerca de 3.000 atendimentos mensais. As pessoas conhecem a Casa 1 muito pela República de Acolhida, então não é um serviço que a gente consegue atender muitas pessoas, mas de qualquer forma está muito ligado ao serviço social, porque muitas pessoas a gente não tem vagas suficientes, né, ou não estão em São Paulo, que a gente não consegue viabilizar essa vinda para São Paulo. Tem um trabalho, inclusive, a gente nem poder fazer isso, porque é uma questão super delicada. Então, na República de Acolhida são em torno de 12 pessoas, né, passando ali. A gente tem um número máximo de 20 pessoas, mas por questões da pandemia a gente diminuiu ele para 12 pessoas ocupando esse espaço. Possível que chegue até 20. Mas é um trabalho muito ligado também com o serviço social, que faz encaminhamentos para pessoas que por algum motivo a gente não consiga atender. E esse número vai crescendo, e nos atendimentos a gente tem esse número de 3.000 pessoas mensalmente atendidas por essas frentes da Casa 1. Nossa, estou um pouco impactado agora, mas eu fiquei curioso. Durante esse tempo que tu trabalha na Casa 1, tu entrou em contato com alguma história que te emocionou muito e que tu poderia compartilhar com a gente? Com certeza, né? Acho que é um processo super delicado, mas tem 2 coisas, né? 2 pontos principais. A gente toma muito cuidado quando a gente fala dessas narrativas para não tentar não expor ninguém, né? E assim, com certeza. A gente teve um processo muito grande de essas pessoas que se sentiram muito confortáveis em expor, mas aquilo, quando ela teve contato com isso sendo contado, ou estando na mídia, isso refletiu de maneira bem negativa nessa pessoa. Então a gente tenta sempre falar de uma coisa mais estrutural, de como essas narrativas acompanham esses corpos, acompanham as violências que acontecem com pessoas LGBT. E um outro ponto, né, quando se fala emocionante, eu penso, que emoção que eu senti? A emoção que a gente mais sente é a raiva. Nossa, sim. A gente fala que a gente trabalha na força do ódio. Nossa! Porque é muito estressante, assim, muito desgastante. Inclusive, a gente tem todo um processo interno, né, de olhar para quem está nessa linha de frente, porque é muito frustrante, né, você ver como essa violência tá em muitos aspectos e como essas pessoas são privadas de direitos com muita frequência. Sim. Né? Então a gente lida com essas violências de maneira muito palpável o tempo inteiro, né? Então desde uma pessoa que foi ali para a 10ª entrevista de trabalho, e por mais que ela seja uma pessoa super capacitada ou super aberta, né, ou que consegue super vender as coisas, né, mas que não passou pela 10ª vez, até pessoas que foi negado ou que não conseguem ficar em mais nenhum centro de acolhida porque ninguém respeita o nome social, ninguém respeita a identidade de gênero daquela pessoa. Então acho que a gente lida muito na força do ódio, mas pra ter uma historinha também muito que dê esperança ali, né, a gente tem, pra gente terminar nesse tom, né, um pouco mais alegre, o processo que acontece no Centro Cultural, ele tem muito dessa educação com o público do entorno, né? Porque é isso, quando a gente pensa em tá ali na região da Bela Vista, na região central de São Paulo, né? E é uma região com muito cortiço, muito albergue, em consequência, muitas pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Sim. E a gente pensou em que quando a casa surgiu ali naquele espaço, a gente tá colocando ali 20 viados, 20 sapatão, 20 travesti no meio de um bairro que talvez não esteja preparado para isso, né? E como que aquela pessoa que já saiu de uma situação de violência, que foi expulsão de casa, como é que ela vai ali na padaria sem ser utilizada?
E o Centro Cultural, assim como o Serviço Social, né, as doações, né, e como que a gente articula com esse público, foi muito importante. E aí, o Centro Cultural, esse processo desde então, hoje a gente já tem, todo mundo super conhece a casa, trata muito bem as pessoas que estão ali naquele entorno. Sempre vai ter alguém a planejar uma encrenca, né? Mas o pessoal hoje respeita muito o trabalho da casa. E uma das coisas que a gente queria fazer muito era conversar com quem vive o bairro. Que por ser um bairro dormitório, quem vive efetivamente o bairro são as crianças e as pessoas idosas. Porque o resto do pessoal sai pra trabalhar e tudo mais. E aí a gente falou assim, como que a gente vai falar com o público idoso? A gente foi no clichêzão mesmo. A gente falou, se a gente fazer um curso de costura. Aí se a gente divulgasse esse curso de costura no sacolão, menino, deu outra. Na outra terça-feira, tá cheio de gente, assim, cheio das senhorinhas do bairro, perguntando o que acontece, o que não acontece. E aí, tinha uma senhora específica que era muito recatada, assim, muito reservada. A professora até falava que ela provavelmente ia dali pra uma igreja, porque ela era muito assim, e ela ia só pra esse curso porque ela não tinha máquina. Ela já sabia costurar, mas a máquina dela tava quebrada e ela usava pra máquina. Um dia ela chegou, nesse mesmo espaço que tava acontecendo os cursos de costura, no mesmo espaço estava acontecendo curso de maquiagem, que é assim que a gente faz tanta coisa, enfiando um monte de gente numa sala só, fazendo várias coisas diferentes. Hoje já tem um espaço pro curso de maquiagem, que é Babadeira. Inclusive o nome do projeto chama Babadeira, eu vou colocar aqui. Tava acontecendo nesse mesmo espaço, essa senhorinha chegou, foi pra máquina dela, cumprimentou a professora deu uma volta ali pros alunos pra orientar todo mundo, e foi ver ela já tinha saído da máquina. E aí ela estava o quê? Ela estava servindo de modelo para as alunas da aula de maquiagem, e era uma aula de maquiagem drag. Que legal! Essa ia sair assim, com um olhão gigantesco. Super conversando com o pessoal, né? Então, a gente sempre fala que dialogar com esse público, né? Que a gente identificou ali no entorno, não ia ser tão efetivo a gente sentar essas pessoas ali numa sala, explicar a identidade de gênero, explicar a orientação afetiva sexual, porque segundo Judith Butler, não ia rolar. Sim. Né? Mas quando essa pessoa ela tá num espaço que ela quer estar, porque ela tá aprendendo um ofício, tá aprendendo uma atividade, Sim. e aí as pessoas, né, que estão em torno dela, né, então é uma senhorinha, duas travestis, uma sapatão, uma criança e duas gays, é aí que acontece essa troca de verdade, né? Nossa, promover esses encontros é muito precioso. Eu acho que é a forma mais eficiente, mais efetiva de naturalizar a nossa existência para as outras pessoas, né? Tipo, as pessoas entenderem que a gente existe e que a gente tem gostos em comum, que a gente é gente, sabe? Porque tem uma visão também de desumanização desses corpos, né? Dos nossos corpos LGBTs. Então é muito legal isso, muito legal. Com certeza, né? Porque você, em outro espaço, né, você sempre liga aquilo a uma coisa super marginal, né? Principalmente quando a gente tá falando de corpos trans, né? Tipo, a pessoa viu, muito provavelmente passando na frente de algum lugar mal visto, estava se prostituindo. E quando você tá ali, essa colega que vai te ensinar a mexer na máquina de costura, muito legal, já dá um nó na cabeça daquela pessoa, né? Sim. Então acho que é muito disso que a gente tenta trazer nas programações do Centro Cultural também. Muito chique, muito chique. Mas Thomas, você é uma pessoa extremamente bem-sucedida, extremamente bem posicionada. E assim, a gente sabe que isso, infelizmente, não é uma realidade para a maioria das pessoas trans. A gente sabe que a realidade da maioria de outros como nós é muito difícil. E hoje em dia você tá num cargo de liderança numa empresa que é, tipo, companhia líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, que é muito chique. E eu queria muito que você compartilhasse com a gente, contasse pra gente um pouco mais sobre a sua história. Assim, a sua história, a sua jornada. Vamos lá. Bom, a minha jornada, ela começa muito, muito louca. Eu gosto de contar, porque acho que como todos nós, a gente sempre tem nossas dificuldades, óbvio, né? Eu não venho de uma família privilegiada, rica, que teve condições de me sustentar e dar os maiores luxos do mundo. Mas eu tive uma mãe que ralou muito para que eu pudesse dar o meu melhor, né? E também, como uma criança neurodiversa com TDAH, sempre tive muita dificuldade de aprendizagem. Então eu tive que aprender meus meios e fins aí para poder me destacar. Eu acabei fazendo faculdade de Educação Física, porque bem na época eu tava me descobrindo. Eu venho de uma família que minha mãe é de família árabe e meu pai cresceu no sítio. Então eu tava naquela crise emocional que a gente sabe que é difícil de, meu Deus, o que eu faço, quem eu falo, quem sou eu? E aí, então, eu falei, tá, vou fazer uma faculdade qualquer. E meus pais falaram, vai, faz Educação Física, você sempre fez esportes. Nada a ver, né, as pessoas sempre acham isso, mas tudo bem. Mas eu fiz, acabei terminando a faculdade e até lá eu não tinha nenhuma renda, né? Vivia com bolsa de estágio mesmo.
E aí, quando eu me formei, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não quero ser educador físico, eu não quero viver na academia. Eu quero ser algo a mais e eu quero chegar em cargos e posições que outras pessoas trans não tiveram a mesma oportunidade. Eu falava, meu Deus, como eu vou fazer isso, né? E aí eu comecei a escrever dentro do LinkedIn. Passei por um programa chamado Projeto Transpor. No Projeto Transpor foi onde eu construí todo o meu currículo voltado para tentar entrar dentro do mercado de trabalho de RH. Porque eu me identificava muito, eu sempre gostei muito de me comunicar. Eu fazia parte de um projeto de uma das maiores ONGs LGBTs que a gente tem no Brasil, que é a Todos Brasil. E dentro dela eu fazia muitos processos de recrutamento, seleção, eu tocava um projeto super grande. E foi aí que eu comecei a descobrir esse lado meu que eu gostava muito. E aí eu tive uma passagem muito breve que, por um acaso, surgiu dentro do grupo da ONG que eu fazia parte e me indicaram, né? A gente sabe que, querendo ou não, boa parte dessas vagas hoje em dia são indicações, né? Quando elas não são afirmativas ou quando realmente não tem uma boa intenção da empresa trazer uma oportunidade para nós, né? E eu acabei entrando lá, tive uma passagem um pouquinho longa ali, longa assim, de 8 meses. Nossa, mas isso pra gente, B... Eu amo a referência de tempo do Thomas, amo. Gente, mas 8 meses pra uma pessoa trans, às vezes, é uma vida inteira, porque... É uma vida inteira. As portas são tão fechadas, menina, que... Nossa! Sim, eu levei vários nãos, assim. Foram muitos nãos, muitos feedbacks devolutivos rápidos, né? Sim. E eu entrei como talent, então fazia toda a parte de recrutamento. E dentro de um mês, a minha coordenadora saiu, eu assumi o cargo dela, eu toquei o RH inteiro sozinho. E foi ali que eu vi que eu falei, caraca, eu dou conta. Né? E eu sou muito além do que tá escrito no currículo, né? E é isso que as pessoas não veem. Elas acabam limitando a gente por um negocinho que está escrito num pedaço de papel. E a gente é muito além disso. Sim. A própria vivência de ser uma pessoa trans no Brasil, que é onde mais nos matam, a gente já evolui, a gente já é a própria resiliência em pessoa. Quando perguntam na entrevista, você é resiliente? Querida. Meu anjo. Você sabe pelo que eu passei? Você sabe que quer ficar careca pra ficar feliz? Pelo amor de Deus, mulher, me contar. Eu sou. Todo mundo que eu sou. As pessoas leem muita gente pra um pedaço de papel. Sim. A gente é muito mais que isso, né? Sim. Até porque, né, a gente enfrenta tanta coisa, tomando hormônios, a gente sabe das coisas que a gente vive, né? Cada dia eu tô mais careca, é triste isso, mas é a realidade. Ai, eu também! Não aguento mais tomar minoxidil. Bem minoxidil, tá salvando mais. E aí, eu saí da startup, porque já não tava mais fazendo sentido na minha carreira estar ali. E eu acabei passando num cargo de trainee, que foi um cargo de trainee que foi voltado só para pessoas diversas. E nesse meio tempo, eu já estava no processo seletivo do Mercado Livre. E como aconteceu o processo do Mercado Livre, né? Eu estava aleatoriamente já buscando outras vagas. E um conhecido meu falou, olha, eu tenho um ex-gerente que foi gerente meu. Ele é um homem gay, ele tá buscando uma pessoa trans pra sentar nessa cadeira. E assim, eu gosto de reforçar muito que não era cota. Não era uma vaga afirmativa. Ele teve a intenção, como líder, de trazer uma pessoa trans. E aí passei pelo processo seletivo do Mercado Livre, né? Foram muito tempo de entrevistas, várias entrevistas em espanhol, entrevistas em português, entrevistas em enrolation. E foi assim, um processo muito bom, que eu olhava e falava, meu Deus, eu quero trabalhar com esse homem, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero estar ali, né? E eu trabalho hoje em um centro de distribuição, que é um dos maiores pontos fortes dentro do Mercado Livre, né? Da onde saem todos os pacotinhos que vocês recebem em casa. Gata, chega rapidinho. Tem que chegar rapidinho, a gente garante entrega rápida no fundo. E aí foi muito legal, porque ele queria muito que fosse uma pessoa trans sentando naquela cadeira, sabe? Não foi algo que veio do time da Ângela, não foi algo que veio de cotas, que a empresa precisa. Não, ele queria. E aí, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, né? Estou perdido, será que eu vou dar conta? Aquela famosa síndrome de impostor que a gente tem, né? A gente vive isso constantemente. O tempo inteiro. E aí eu falava, meu Deus, vou dar conta? Não sei, mas vou me arriscar. Saí do trainee e falei, gente, muito obrigado pela oportunidade, foi incrível, mas eu quero me jogar nesse desafio, que é muito mais. E não era nem por questão, assim, de salário, né? É óbvio que o salário ajuda muita gente, né? Ainda mais nós. Sim. Mas eu falei, cara, é uma empresa grande,
que eu sempre admirei, sempre gostei. E aí eu falei, é isso. E foi quando eu me joguei dentro do Mercado Livre. Já estou há 10 meses já. Gente, já perdi as contas. Eu faço 1 ano em março, enfim. É isso aí, galera. Faz as contas aí, quem tá em casa. É isso aí, galera. Mas o legal é que, em momento nenhum dentro da empresa, Dante, é uma coisa que a gente passa muito, né? De tipo, nossa, mas você nem parece um... né? Aí eu fico, eu não pareço. Em momento nenhum, em nenhum evento da empresa, em nenhuma área que eu já fui, alguém me falou, nossa, você nem parece. Nossa... O que é uma pessoa trans? Nossa, mas isso é um papo chato. Eu nunca tive que responder. Nossa. Eu não aguento mais. Que bênção. Porque assim, e você fica meio sem saber como responder, né? Porque a pessoa fala pra você, nossa, você nem parece trans. Aí eu fico, era pra ser um elogio? Era pra eu dizer obrigado? Eu sou uma pessoa trans. Será que eu sou um alienígena? Gente, era pra eu parecer o quê, sabe? Tipo, se eu não pareço com uma pessoa trans, eu tinha que parecer o quê pra você? Eu tô cansado já dessa pergunta. Gente, não pergunte isso pra gente. Mas é muito bom você estar num ambiente que você se sente pertencente. Sim. Você não tem que ficar se justificando. A sua equipe te apoia, a sua equipe te acolhe. A sua equipe também entende que às vezes você, vai ter que tirar um tempo pra ir no médico, né? Fazer esses nossos 370 bilhões de exames. Sim. E as pessoas sempre me acolhem, sempre me acolheram, sempre me apoiaram. Sim. Então, eu dei muita sorte, assim. Eu falo que hoje eu sou uma pessoa muito privilegiada. Sim. Tô numa cadeira de liderança, de supervisão. Tenho uma equipe maravilhosa. Sim. E assim, é surreal isso. Vou aposentar. Não, e é muito massa, é muito massa, é muito... Ai, gente, aqui é meu podcast, eu falo palavrão no meu podcast. É muito massa, é muito foda a gente ter... Eu acho que é um cenário que ainda tá caminhando em passinhos de formiguinha, mas é muito legal a gente ver essa inserção de pessoas trans dentro do mercado de trabalho. É muito importante quando existe empresas que estão dispostas a contratar a gente, independente de quem a gente é, da nossa identidade de gênero ou sexualidade, mas sim pelo que a gente é, pelo que a gente é capaz de fazer, pelo trabalho que a gente sabe executar. E é muito importante a gente ter empresas que estão dispostas a, pelo menos, olhar o nosso currículo, a pelo menos entrevistar e ouvir a gente falando e conhecer e entender as nossas capacidades, o que a gente pode fazer. Porque acho que a maioria, assim, tá cheio de profissional trans, muito foda, muito bom no mercado, que é capaz de executar esse trabalho melhor do que uma pessoa cis, muitas vezes. Não tô dizendo que a gente é melhor, mas tô dizendo que às vezes a gente é, mas que às vezes a gente não tem as portas abertas pelo simples fato da gente ser quem a gente é. E eu acho que esse é um caminho, uma porta que tá se abrindo, mas de forma muito lenta. E, assim, essa história ela é muito rara. Ela é muito pontual. E é muito triste saber que a realidade da maioria de nós não é essa. Sim. É muito triste, é muito foda a gente ter um espaço como a Casa 1, que tá aberta para acolher pessoas que foram expulsas de casa, para realizar exames periódicos. Mas também é muito triste você pensar que a gente precisa disso para ser acolhido, para ter acesso a alguns atendimentos de saúde, para ser inserido na sociedade, auxiliar esse caminho de troca com pessoas de gerações diferentes. E aí, assim, aquela sensação agridoce de tipo, pô, que massa que existe esse espaço, mas porra, seria tão incrível se a gente não precisasse desse tipo de ação, se todo mundo fosse acolhido. Mas enquanto a gente precisa... A gente sempre fala que o objetivo da Casa 1, o objetivo final da Casa 1 é a Casa 1 não precisar existir. A gente tá trabalhando e tem que fazer a articulação e tem que continuar o trabalho até que não seja mais necessário o projeto existir, assim. Esse é o grande objetivo da casa, que não precise mais, né? Que essas coisas já estejam asseguradas socialmente. Sim. Ou por quem deveria estar olhando pra isso, né? Governo, Estado, que isso não seja mais necessário, que alguém, né, sociedade civil, tenha que ir lá montar um projeto, fazer muitas articulações, continuar com empresa, participar de podcast, pra daí conseguir levar as pessoas a alguma coisa que devia ser garantida, né, que devia ser básica, né. Sim. A gente sempre fala que esse é realmente o caminho, da gente não existir mais. Sim. E é muito massa a gente estar correndo atrás de todas essas ações, e acho que cada um de nós aqui, a gente vai trabalhando no microcosmo que a gente tá inserido pra realizar a diferença no que a gente tá inserido, mas a gente também provavelmente nunca vai ver os resultados disso, né? Isso aí vai ser pra uma geração mais lá pra frente. Mas é importante a gente estar fazendo isso agora. Hoje, a gente precisa disso hoje, a gente precisava disso ontem, a gente precisa disso amanhã, e é isso.
Ângela, a gente sabe que uma empresa tão grande tem responsabilidades diretas para com a sociedade, né? E eu queria muito que você contasse pra gente como que o Mercado Livre lida com as questões de diversidade LGBTQIAPN+, para além do mês de junho, de forma interna e externa. E assim, você pode falar nas questões de diversidade geral também. Tá bom. Não, é um prazer contar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito. A gente trabalha, eu falo que a gente tem a sorte de trabalhar numa empresa que ela nasceu para falar de inclusão, né? Quando a gente fala de democratização, de serviços financeiros, do e-commerce para transformar a vida das pessoas da América Latina, é um propósito que surge há 23 anos e que ele se perpetua até hoje justamente porque é sobre inclusão. Numa região como a América Latina, uma região tão desigual, com tanta diversidade. Então, democratização é a palavra para a gente de ordem. E aí a gente trabalha esse propósito por meio de 3 pilares dentro de diversidade. Um é construir equipes diversas. Então, isso basicamente tem a ver com trazer diversidade que espelhe os nossos usuários, que espelhe a demografia da América Latina. Então, a gente não consegue atender um público trans, né, que tem questões com nome social, que tem questões específicas de preconceito quando se mostram, né, o preconceito com os corpos trans e tudo mais. Então, a gente não pode atender essa demanda de um usuário, de um vendedor que está dentro da nossa plataforma se a gente não conhece essa realidade. Sim. E isso faz muita diferença pra gente, quando a gente tem esse trabalho, de fato, de trazer pessoas trans. Como o Thomas falou, a gente é muito mais intencional do que faz ações afirmativas. Isso tem dado um resultado muito relevante para nós. Então, nossa população LGBTQIAPN+, dentro do Mercado Livre já corresponde a 15%. E aí, pessoas trans somam, no Brasil, mais ou menos 50 pessoas, sendo 20% delas em posições de liderança. Chique. E é isso, porque acho que um ponto que o Ângelo trouxe quando ele falou sobre a senhora que foi para a aula de maquiagem, né, que foi ser maquiada, a gente precisa começar a discutir as coisas do ponto comum de interesse, que é, por exemplo, dentro do Mercado Livre é a democratização. Então, para fazer isso, quem que está se juntando para essa discussão? Geralmente a diversidade está super, né, discutindo esse ponto de vista, porque o assunto comum, no caso da senhora, era o interesse pela maquiagem, e fez ela se, né, transformar em torno de talvez um preconceito que ela pudesse ter. E no nosso caso é um benefício maior de uma sociedade que se conecta com o e-commerce, enfim, com tudo, por meio dessas diferenças. O segundo pilar nosso é ambiente inclusivo. Então, quando o Thomas conta esse exemplo que ele dá de um líder que fez um trabalho intencional, a gente trabalha justamente para isso, para que os líderes façam esse movimento. A área de diversidade e inclusão do Mercado Livre é uma área pequena, a gente não conseguiria impactar tudo isso que a gente faz para 40 mil funcionários na região, se não tivesse cada líder sendo intencional nas ações que faz. Sim. Então, o nosso trabalho é muito mais de preparar a liderança, discutir temas difíceis, falar sobre liderança inclusiva, que coisas que acho que até 5, 10 anos atrás a gente discutia muito pouco, né? Era o líder que mandava e queria justamente uma equipe muito parecida para ser mais fácil. Sim. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito com muito afinco e tem dado muitos bons resultados. Hoje a gente vê que mais ou menos 92% da nossa população diz que o líder promove um ambiente de inclusão. Então, para a gente, isso é um reflexo muito positivo e um caso como o do Thomas, que veio fruto desse processo inclusivo, nos dá muito orgulho. E o terceiro é justamente o que você trouxe, de impulsionar uma sociedade mais inclusiva. Sendo a empresa que a gente não pode se limitar a ter um ambiente dentro de casa que não represente uma sociedade, né? Então, a gente faz um esforço social dentro de casa para que isso espelhe também uma sociedade que pode ser melhor. Então, na verdade, todos esses esforços que a gente faz, seja essa parceria com a Casa 1, seja, enfim, aliás, estou dando spoiler aqui, né? Não falamos ainda sobre isso, perdão. Tudo bem, pode mandar para nós. Todas as ações que a gente faz para fora em relação à população LGBTQIAPN+, ela acontece durante o ano todo, né? Então, seja o que você trouxe internamente, esse trabalho é constante. Sim. A gente tem os grupos de afinidade, que também são trabalhados, inclusive o Thomas, que está aqui, é líder do grupo, é um dos líderes do nosso grupo. O que é um grupo? O grupo de afinidade, na verdade, é um grupo que reúne pessoas que viveram uma experiência similar por alguma coisa que os conectam. No caso dos nossos grupos de afinidade, eles são baseados nas universidades. Então, a gente tem um grupo LGBTQIAPN+, que inclui também uma discussão específica para pessoas trans. Sim. A gente tem para raça, a gente tem para gerações, a gente tem para pessoas com deficiência, para mulheres, enfim. São diferentes grupos que debatem dores dessa população, dentro ou fora da organização. E esse grupo faz a diferença para nós, como eu comentei, né?
para questões que um aliado não consegue entender. Sim. Ou, por mais que tenha boa intenção, ele não vai conseguir fazer, por exemplo, que o sistema para um usuário trans, Sim. que ainda não é retificado, consiga acessar a plataforma usando seu nome social. Sim. Então, a diferença que isso faz para nós, ela é gigante em termos de negócio também. Sim. E aí, em sociedade inclusiva, que a gente busca ainda impulsionar, é isso. São todas as nossas campanhas de branding, são todos os nossos projetos sociais. É o que acontece agora, que a gente está exatamente nesse momento com o botão doar dentro do Mercado Pago. Você aí que está nos ouvindo. Tem o Mercado Pago, se não tem, baixe agora. Mas existe um botão de doação, justamente, que a gente está fazendo para diferentes casas, né? Não só a Casa 1, mas também a Casa Amiga de Manaus, a Casa Neon Cunha de São Bernardo e a Casa Chama de São Paulo. Então, assim, a gente pensa que não adianta a gente só falar dos temas se a gente não fizer um trabalho transformacional social. Sim. Porque senão a gente não está fazendo esse ciclo da cadeia de valor funcionar. Muito chique, muito chique. Eu fiquei curioso agora, assim, como é que vocês fazem essas dinâmicas de conversa desses grupos de afinidade? Como é que vocês atuam internamente? Grupos de afinidade, especificamente o da população LGBTQIAPN+, tem uma dificuldade que a gente detectou o ano passado, que conversando com as pessoas que são do grupo, super felizes de fazerem parte, de terem alguns projetos em comum, mas eles falaram, sabe qual que é o grande objetivo nosso? Que a gente consiga saber quem são as outras pessoas LGBTQIAPN+, porque são coisas que não estão na pele, não estão na cara, né? Sim. Porque às vezes a gente entende o nosso benefício para a organização, mas a gente quer conversar entre nós sobre as nossas dores, saber e se conectar. Então, a visibilidade de pessoas dentro da comunidade é um tema muito trabalhado no grupo de afinidade. Então, tem conversas, tem convites, a gente divulga esses encontros justamente para que mais pessoas venham. A gente tem páginas, a gente tem uma ferramenta interna, que é uma mídia social interna, justamente para fazer posts e as pessoas se conectarem com o tema. Até 2022, a gente tinha mais ou menos 350 pessoas dentro da região que estão em algum grupo de afinidade, que estão discutindo temas e falando sobre seus casos e alegrias e dores, né? E esse ano a gente já teve mais de 500 interessados em fazer parte dessas discussões. Sim. Então ele funciona muito dentro de um ambiente que tem uma liderança, como eu comentei, o Thomas é um líder que está aí discutindo temas de melhoria. Sim. Mas as pessoas se conectam, provavelmente uma vez por mês e tudo mais, e ainda reportam isso para alta liderança a cada 3 meses para dizer, olha, o que a gente está fazendo e o que a gente precisa de ajuda. Sim, sim. Então é um trabalho bastante interessante em termos de governança e tração de resultados mais rápidos. Sim. Nossa, muito interessante. Então é um trabalho também de, acolher as pessoas internamente, né? Exatamente. Isso que a gente ouve, assim, por exemplo, o tema de nome social, em algum momento, né, há países que ainda têm essa resistência de colocar, não, eu só vou colocar seu nome social internamente se você, de fato, tiver essa questão legal resolvida, né? Sim. E no Brasil a gente não tem essa questão, a gente já faz, a pessoa usa o nome social dela, independente na plataforma, ou como usuário, ou como colaborador. E é muito louco, porque muitos dizem, eu me sinto à vontade para usar meu nome social aqui, mas eu não quero usar lá fora, por isso que eu não faço a minha retificação, porque minha família não está preparada. Então, assim, as pessoas se sentem à vontade de ser quem são aqui, tanto que a gente trabalha muito essa questão do livre para ser quem sou dentro do Mercado Livre. E é isso, as pessoas se sentem justamente à vontade para se colocarem aqui, de forma que até fora da empresa eles não conseguem ou não podem, né? Muito chique, muito chique. Gente, como vocês perceberam, a gente tem 2 pessoas hoje aqui que trabalham no Mercado Livre. E ele tá, inclusive, patrocinando esse episódio, tá? Esse episódio trans de comeback do Coisas Quaisqueres. Nessa data tão importante, eu tô muito feliz de ter vocês comigo mais um ano. Porque no ano passado eu também trabalhei na campanha de visibilidade trans do Mercado Livre. E para além dessa campanha, vocês estão com uma ação, né? Pra ajudar não só a Casa 1, mas também outras instituições. Assim como a Ângela já deu um spoilerzinho pra gente. E se vocês puderem contar um pouco mais pra gente como vai ser exatamente essa ação, vai ser, parece que a gente tá aqui, entendeu? É por isso que eu chamei vocês hoje. Vocês chamaram pra patrocinar e vamos conversar sobre essa ação, porque achei chique. Real. E é isso que a gente comentou, né? Então, durante o ano ficam disponíveis instituições para que as pessoas escolham. Então, você pode entrar no botão doar do Mercado Pago, escolher uma das instituições. Ângelo tá aqui para puxar a sardinha o quê? Para Casa 1, obviamente. Mas é isso, você pode entrar e fazer a doação da quantia que você quiser. E isso também ajuda a gente a aumentar o montante que hoje a gente já destina com as nossas ações, como é o caso da campanha Bazar Casa 1 que a gente já tem hoje. E que aí talvez o Thomas pode contar um pouquinho mais do que eu. Vamos lá, vou trazer spoilers. Mentira, que já foi lançada essa campanha hoje mesmo. Tá maravilhosa. A gente tá gravando no dia 28, tá, galera? Então já tá rolando agora no ato da gravação.
Já tá rolando em todas as nossas plataformas, então se você quer ver o videozinho, ficou demais. E vou contar então um pouquinho dessa campanha. Eu tava por trás ali da campanha também, dando meus pitacos, né? E foi assim, surreal acompanhar essa campanha. E surreal participar da campanha. E o porquê? A gente gravou, né, ali com roupas que foram feitas por uma mulher travesti. Todas as roupas que a gente utilizou, que estão nessa campanha, foram feitas por uma mulher travesti. Os funcionários são pessoas trans. Então, eu fiz questão de trazer pessoas trans também para esse ambiente, pra gente poder gravar e mostrar, né, essas pessoas também. E eu também queria muito que a gente trouxesse pessoas mais diversas da comunidade, sabe? Pessoas que a gente às vezes não tá acostumado a ver e que tem uma exposição, né? Mas nem tanto como algumas outras pessoas que já são influencers renomados que a gente conhece aí. Sim. Então, foi muito bacana, porque assim, desde a pessoa que estava filmando, Gosto. desde a pessoa que estava fazendo a comida, Gosto. todas eram pessoas trans ou travestis. Gosto. Então não foi uma ação só na frente da câmera, mas por trás. Isso é uma das coisas que eu acho mais importantes. E assim, todo projeto que eu tenho vontade de fazer, eu tenho alguns projetos no papel também, aqui, de coisas de trans, de audiovisual, e uma das coisas que eu faço questão é que por trás da câmera também tenham pessoas trans. Eu acho que essas ações só são afirmativas quando você tá sendo afirmativo na frente, mas por trás também. Sim, e foi muito bacana, assim, todo o ambiente era formado com pessoas trans, sabe? Então foi muito confortável, porque a gente sabe que algumas vezes as mulheres trans e travestis, elas têm um pouco mais de vergonha ali de, como nós, porque nós temos um pouco mais de passabilidade, como a gente diz, né? E elas, ali naquele ambiente estava tão seguro que todo mundo se soltou, todo mundo estava livre, todo mundo sorriu. Então, as fotos da campanha ficaram surreais, assim, a gente brincou até que parecia capas de RBD. E assim, era muito engraçado, foi muito bacana. E poder também estar por trás ali, podendo ajudar o pessoal, óbvio, eu não entendo nada de marketing, sou do RH, senhor. Mas, podendo trazer a minha visão ali, poder ajudar, foi muito bacana. E as pessoas me ouviram, né? Sim. Isso que a Angela falou, além da gente ser livre para ser quem nós somos, tudo que a gente faz aqui tem intencionalidade. Sim. E a gente não existe só em janeiro ou junho. A gente existe o ano inteiro. Sim. Maravilhosa essa campanha. É isso. É muito isso. Acho que o ponto que você trouxe, Dante, é super relevante para nós, que é a gente não quer parecer diverso inclusivo. Aliás, é até uma discussão que a gente fica aqui entre comunicação e área de diversidade e inclusão, que às vezes eu falo, não quero falar tanto, e eles falam, putz, mas lembra do impacto que isso tem socialmente, né? O quanto que a gente tem feito a diferença dentro de casa e que é legal expressar. Então, essa campanha desse ano são colaboradores nossos participando da campanha, porque nada mais justo do que mostrar que também dentro desse enredo a gente pode aportar. O ano passado é que você contribuiu aí com a divulgação, o roteiro foi feito em conjunto com as nossas pessoas trans, então é o que você disse, não é só sobre o que a gente mostra, é sobre uma construção de fato, nada sobre nós sem nós, né? A gente sempre fala isso quando falamos de diversidade, então o tempo todo é essa provocação. E pra gente, acho que essa é um grande destaque por ser uma ação de moda, né? Sim. Um negócio para o Mercado Livre que tem crescido muito. Então, dar visibilidade para as nossas pessoas trans, para uma estilista trans como a Joana, enfim, dar toda essa visibilidade dentro de uma plataforma tão grande como o Mercado Livre, para a gente fecha algo também que não é só pela causa. Sim. Esse público é um público que consome ou que ainda pode aportar muito como vendedor dentro da nossa plataforma. Então, para a gente fecha um círculo bem relevante, que tem uma causa, obviamente, só que até para que as outras pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes não é o Mercado Livre, como você fala assim, mas isso não me toca porque eu não sou desse tamanho. É o quanto que isso pode ser benéfico para a gente ter uma pequena e média empresa ou um empreendedor que não acreditava que era possível também entender que ali ele tem espaço. Sim. E eu acho que serve muito de exemplo para as outras empresas que essa ação inspire outras ações internas e externas vindas de todos os lugares, porque eu acho que só isso vai isso quer dizer, só isso não, mas isso é uma das coisas que vai mudar muito a roda, vai mudar muito como funciona, vai movimentar o mercado, vai mudar, transformar a vida das pessoas, e a gente precisa que as empresas entendam esse recado, sabe? Que entendam as potências que a gente tem. E a moda é muito forte pra isso, né? Porque vestir, muito, né? E para pessoas trans, acho que o Thomas pode comentar, tanto que o nome da nossa campanha é Moda Transforma. Sim. Justamente por isso, né? O quanto que é transformador vestir essa causa. Sim.
A Ângela, inclusive, comentou, né, que eu tô aqui pra puxar a sardinha da Casa 1, e realmente estou, né, porque a gente ganhou um pouco de destaque ali, mas ela falou que são projetos incríveis, então também são projetos que, pela sua atuação muito presente, a gente também tem uma articulação e também conhece muito de perto o trabalho do pessoal da Casa Amiga, que tá lá em Manaus, e faz um trabalho não só com pessoas LGBT, mas com refugiados também, pessoas LGBT que são refugiados, imigrantes. É um trabalho incrível, o pessoal da Casa Neon Cunha também tá muito próximo, tem um trabalho de acolhida de pessoas LGBT, o pessoal da Casa Chama, que além de também todo um suporte aí, tem um fomento muito grande a esse movimento dessa cena cultural também, focado em pessoas trans. Então, a gente tá aqui falando bastante da casa, mas não deixe de conhecer esses outros projetos, porque quando qualquer um desses projetos são apoiados, a gente também sai ganhando, né? Então, você vai conhecer melhor o projeto, vai se identificar melhor com um, e doa aí sem culpa, que com certeza tá sendo destinado aí pra trabalhos incríveis. Ah, fofinho. E, Ângelo, tu, como alguém que trabalha diretamente com a parte de captação de recurso, né, para Casa 1, quais são as maiores dificuldades, barreiras, necessidades que vocês têm nesse âmbito? E como é que vocês levantam esses recursos e de que forma vocês distribuem em todas essas frentes essa renda, enfim, como é que vocês distribuem isso nessas frentes que vocês atuam? Eu acho que a maior dificuldade da captação é a captação. Porque, assim, captação no terceiro setor é um caos. Sim. Quando a gente fala, inclusive, desse recorte de uma população, né, de um projeto LGBT, né, LGBTQIAPN+, a gente tem uma camada aí, né, porque a gente tem uma série de... Como vou explicar isso? O terceiro setor como um todo, né, ele é muito movido por ações governamentais, editais públicos, essa articulação, né, com secretarias de cultura, ministérios e tudo mais. E quando a gente fala no contexto de população LGBT, desse recorte da população, a gente ainda esbarra muito em preconceito, a gente esbarra muito em não entendimento, ou até mesmo um olhar, né, dessa esfera ali pública para esses projetos. Então a gente conta basicamente com a sociedade civil, né, com pessoas físicas que doam pra gente. Então é um trabalho muito importante, né, inclusive de como a gente devolve, como a gente fala disso pra sociedade que tá apoiando a gente. Quando a gente fala desse ambiente federal aí, tem uma dificuldade muito grande, cada vez mais a gente tem visto movimentos de projetos, de editais e de verbas que são destinadas a essa população. Então isso é muito legal de ver, mas ainda é um movimento muito no início. E quando a gente fala de empresas, é algo que ainda está muito focado em junho, né? Então agora que a gente está comemorando o mês da visibilidade trans, é algo até meio novo pra gente, porque no geral é junho, mês do orgulho, é quando a gente é chamado. Sim. A gente por muito tempo ficou assim, meio frustrado com isso, mas hoje a gente já entendeu que é esse movimento, né? Muitas vezes, isso também é um grande desafio, né? Então, diferente do Mercado Livre, que tá colocando isso, né, como uma grande bandeira da marca, que tá apoiando, fazendo diversas ações para apoiar esses projetos que estão ali na linha de frente, no geral não é uma bandeira da marca. No geral é uma ou duas pessoas ali dentro que tem uma verba por uma ação de marketing ou por uma ação interna de RH e que vão chamar a Casa 1 para fazer alguma coisa, né? Que vão chamar não só a Casa 1, mas esses outros projetos que vão ter ali desenvolver um trabalho em conjunto, né? Então, é difícil que isso seja um posicionamento da marca como um todo, né? Então, até por isso, né, a gente pega, né? Hoje a gente faz parcerias com empresas com grandes nomes, né? Isso muitas vezes dá essa impressão um pouco errada de que a gente tá muito bem, de que já tá tudo resolvido, de que a gente tem a garantia aí de existir por muito mais tempo. Isso, infelizmente, nem sempre é verdade, né? Esses projetos são super legais. Sim. Com essas grandes empresas possibilitam a gente continuar parte do trabalho, mas ainda tá muito longe da gente conseguir ser sustentável financeiramente, né? Então, muitas vezes são ações menores, né? Então, acho que esse grande desafio é justamente de entender que isso tem que ser uma posição, tem que ser um comprometimento, não só em relação internamente, né? Como que você faz isso com a sua equipe, como que você faz isso com os seus clientes, né? Mas como que você também vai ajudar monetariamente, vai articular para que esses projetos continuem acontecendo, né? Para que eles continuem atendendo essas pessoas, né? Sim. Então é um processo bem complexo, inclusive a gente se modifica muito, né? A gente tá dentro das coisas da Casa 1 que eu não falei ainda, né? A gente tá muito presente nesse processo de formação e sensibilização interna, consultorias customizadas, processos de empregabilidade junto com outras empresas. Então isso a gente também tem todo um pessoal olhando e voltado para isso, para que a gente, obviamente, tenha isso como um produto que vai ajudar a gente a financiar a Casa 1, mas também a gente tá participando de uma mudança estrutural que precisa acontecer, que não é
é uma bandeira ali no logo somente, né? É uma coisa que vai a partir de uma busca real de como se falar sobre diversidade dentro das empresas, né? Então a gente tenta equilibrar um pouco isso e tá presente. E acho que alguma coisa que eu não respondi dentro dessa primeira questão aí que eu passei foi justamente como a gente redistribui aqui internamente. No geral, muitos dos projetos eles vão estar focados em alguma área, né? Como eu falei, algumas empresas buscam a gente para determinadas frentes, né? Então, quero ajudar a manutenção do centro de acolhida, ou quero aí financiar um curso profissionalizante, né? Então isso acaba vindo de muitas formas direcionado. Hoje a gente tem uma estrutura que é caríssima, assim, nós são 3 espaços físicos na região central de São Paulo, a gente tem 25 pessoas contratadas, não sei quem não trabalha na área de RH, por exemplo, né? No caso do Thomas e tudo mais, não sei se tem a noção do quanto custa empregar uma pessoa, a gente tem 23, né? É muito difícil. E então a gente tem um custo base só para existir alto. Por isso a gente já, quando entra um projeto maior e tudo mais, a gente tem uma participação meio que coletiva, né? A Casa Aula tenta de alguma forma ter um pouco dessa estrutura mais horizontalizada, né? Não tem superposições de chefia, são pessoas que organizam esses trabalhos, que olham para essas frentes, mas em geral coletivamente a gente entende qual vai ser o direcionamento do projeto, quais as áreas não estão dando conta desse atendimento, né? Como que a gente direciona a estrutura para que tudo vá crescendo meio em conjunto, né? Então é meio que assim. Chique. E nessa campanha a gente vai ter peças de roupa, que nem vocês já deram um spoiler, né? Peças de roupas customizadas por uma atriz travesti, que é a Joana. E eu não conhecia o trabalho dela, eu fiquei querendo muito conhecer. E queria saber como é que foi feita essa escolha da artista, Thomas. Vamos lá. É muito babadeira as peças dela, real. Eu também não conhecia o trabalho dela, apesar de uma outra colega já conhecer, já ter me falado. Mas falando um pouquinho do que eu já tinha comentado, né? Eu queria muito que essa campanha fosse pessoas diferentes. Não pessoas que a gente já conhece, que a gente já vê muito ali nas redes sociais. Então, a gente construiu isso, eu sugeri, né, pro time de comunicação, que a gente trouxesse pessoas que não estão tão na mídia. E foi aí que eles sugeriram a ideia da Jo. E, quando eu vi as peças dela, ficaram surreais. Então, tudo que foi e que está sendo vendido nesse momento nas nossas plataformas foram feitas ali naquele momento quando estava rolando toda a gravação de bastidores. Então, ela estava ali customizando na hora nossas roupas. Uau! E assim, é surreal. Sim, ela fez ao vivaço. Caramba, que legal! Sim, e ela customiza qualquer roupa que você quiser. Então, se você tiver uma peça, eu gosto muito de sempre apoiar pessoas trans travestis. Então, se você tem uma peça que você gosta, que você ama, ou uma peça nova que você comprou e quer ser customizada, chame Joana. É maravilhoso. E a gente sabe como a moda influencia muito pra gente, né? Então, realmente essa moda de transformação aconteceu de todas as formas, de ponta a ponta, dentro da nossa campanha. Sim. Onde é que a gente consegue ver esse trabalho? O trabalho dela tá no Instagram, acho que é Princesa Travesti. Deixa eu ver aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Peraí, vou olhar aqui também, já vou procurar aqui agora. Mas também tem as peças no nosso site, tá? Que vão ser todas revertidas para Casa 1. E a gente encontra onde no site de vocês? Só abrir na nossa plataforma mesmo, no Mercado Livre, vocês já vão ver todas as peças, como a Angela tinha falado. Tem algumas peças que são da campanha publicitária, mas as peças coloridoras, todas diferentes, são nossas peças que ela fez, ela customizou lá na hora. O Instagram dela chama Artetrava_. E é maravilhoso, ela customiza várias peças. Então, assim, além da gente estar dando suporte para Casa 1, a gente está mostrando o trabalho de uma artista travesti, sabe? Isso vale milhões para mim, assim. Ai, tudo! Achei aqui agora! Tudo. Quem quiser encontrar essa loja que está dedicada à venda revertida, à Casa 1, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Então é só abrir aqui o seu player e aí você vai encontrar o link direto para lá, para você ver as peças da Joana, para você ver as peças que vão estar à venda com venda revertida para Casa 1. Vamos movimentar essa ação que você ganha, você compra uma peça babadeira e ainda ajuda uma casa babadeira.
E assim, eu tenho me descoberto muito de um tempo pra cá na minha relação com moda. E eu percebo que é um espaço muito rico de autodescoberta e troca com o mundo. E Thomas, eu ouvi boatos que você é uma pessoa muito ligada à moda. Eles são verdadeiros? São verdadeiros. Eu acho que depois que a gente passa pela transição, a forma que a gente se veste é uma forma muito clara da gente se expressar, né, dentro da sociedade. Óbvio que gostaria de estar sempre muito bem vestido, mas sempre que eu posso, eu gosto muito de brincar com tonalidades de roupa, entender o conceito de uma roupa que fica legal com o tom da minha pele, algo que cai muito bem com a minha roupa, com o meu corpo, né? Até porque a gente sabe que muitas roupas ficam pequenas ou grandes demais na gente, né? Então, seu sonho da vida seria só ter roupas de alfaiataria, mas a gente não pode. Então, eu gosto muito, assim, eu gosto muito de brincar com peças, com cores. Eu gosto muito de poder ser livre para trabalhar com a roupa que eu quero. Eu acho que, assim, aqui dentro do Mercado Livre, dando, assim, um spoiler de como é trabalhar aqui, a gente não tem o dress code, né? A gente não precisa ir de calça social, camisa social. Se você precisasse, eu não ia dar conta. Então, eu gosto muito disso, assim, de poder ser livre, me vestir um dia parecendo um adolescente, outro dia parecendo que estou indo para um desfile. E ter participado da campanha, colocar essas roupas que foram todas desenhadas, isso me deu levantou minha autoestima num nível que eu falei, gente, que babado, eu amei. Então, é muito legal ver como a moda ilumina a gente, sabe? É engraçado porque antes de eu transicionar, eu tinha uma resistência muito grande a me conectar com o universo da moda, a me conectar com o universo da maquiagem, porque 10 anos atrás tinha essa visão muito de que era uma coisa feminina, que era uma coisa apenas destinada a mulheres, e que era fútil, e que era isso, e que era aquilo outro. Que é uma visão péssima, uma visão super machista e errada mesmo, porque Sim. Não é. A gente sabe que não é hoje, né? Mas a visão de mundo que eu tinha 10 anos atrás era outra, mais de 10 anos atrás era outra. E eu me vi... Quanto mais eu tinha certeza, mais seguro eu tava de quem eu era, mais eu queria buscar referências, queria entender. Fui entendendo que moda é arte. Moda e arte estão diretamente ligados porque eles são... A moda é uma das formas de arte. O que a gente veste, as roupas, elas são um suporte. Literalmente suporte quando a gente fala, quando a gente, por exemplo, se refere ao que Joana produz, que ela literalmente faz das roupas o suporte para a sua arte. Em arte, a gente usa o termo suporte para se referir a onde o artista produz a sua arte. Tipo uma tela, ou uma parede para quem vem do grafite, ou um livro para quem produz livro arte, enfim. Estamos aí para só pequeno disclaimer de ex-universitário da área de artes visuais. E na moda a gente expressa identidade. Então quando a gente liga a nossa identidade de gênero com a moda, a gente está falando de expressão de quem a gente é. E sim, é muito difícil quando o mundo como um todo não pensa na variedade de corpos que existem no mundo. E já foi um lugar muito violento para mim não ter nada que funcionasse na minha altura, no meu tamanho, no meu gênero, e como passei muito tempo tendo que comprar roupação infantil, porque eu meu também. Deus, é que eu vou achar uma roupa que não tem uma estampa de super-herói. Meu Deus, eu só quero ser adulto e me expressar de como eu sou e não consigo. E é muito legal quando a gente tem pessoas como nós produzindo coisas para pessoas como nós ou para pessoas diversas como um todo. Concordo total, é muito isso que você falou. Eu também tive muita essa dificuldade de me encontrar com uma roupa que eu me sentisse bem, né? Sim. Que aí você vai na seção masculina, a roupa é muito grande. E antes da transição, a gente se sentia sufocado de não se sentir bem com uma roupa feliz, cabendo dentro daquela roupa. Eu também usei por muito tempo roupas da seção infantil de adolescentes. Eu falava, meu Deus, eu queria só uma roupa que não ficasse sobrando no meu ombro. E assim, até hoje a gente tem essa dificuldade em algumas coisas, né? Em procurar nas lojas. Mas hoje a gente já vê um pouco mais das peças mais neutras, né? Que já caminha mais para uma não binariedade. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante e eu fico muito feliz com isso. Hoje consigo usar roupas que eu me sinto mais confortável. Eu gosto muito de ter essa leveza que a transição trouxe pra gente, sabe? É algo que antes eu realmente também nunca consegui
brincar, nem gostar. Eu me sentia repreendido pela sociedade para ter que usar aquelas roupas padrões. Não, e hoje em dia, quanto mais confortável eu me sinto no meu corpo, mais eu me sinto livre pra ir na sessão feminina, usar roupa mesmo, e aí, vai fazer o quê? Eu vou comprar, vou pegar aqui, e aí? Fica ótimo em mim, cabe no meu tamanho e funciona e eu me sinto bem. Mas é isso, exigia um tempo pra eu ficar tranquilo e seguro, para poder explorar esses outros campos, esse outro lugar que antes era um lugar de imposição e hoje em dia é um lugar de escolha. E eu vejo muitos jovens, as pessoas também desencanando cada vez mais disso, assim, dessa imposição de gênero sobre a roupa também. Sim, com certeza. A geração que tá vindo agora é uma geração que tá vindo já totalmente desconstruída de roupas, né? Então, é muito legal, tipo, você vê homens usando saias, vestidos, e tá tudo bem, né? E a galera não está nem aí pra nada mais hoje em dia. E é isso que a gente quer, esse lugar que a gente quer, né? Ainda mais nós que transicionamos há 1000 séculos atrás, em que o momento a sociedade era muito opressiva. E hoje a gente está num lugar em que a gente é literalmente livre pra ser quem somos, assim, em qualquer lugar. Eu acho que ainda não é tanto assim, mas eu admiro o otimismo. A gente tem que ser otimista, amigo. Mas eu acho que com certeza o cenário hoje em dia é muito mais acolhedor do que o cenário de quando a gente se descobriu, por exemplo. Sim, com certeza. A gente fala bastante sobre isso, assim, na casa de estar numa comunidade, né? Sentir parte da comunidade LGBT não é só sobre cumprir alguns requisitos, né? Então, ser gay não é só me relacionar afetivo e sexualmente com outros homens, né? Ser trans não é só não se conhecer no gênero que foi imposto ao nascimento. Tem uma questão de comunidade, tem uma questão de afinidade, tem uma questão de estética, né? E aí quando a gente fala de moda é isso, né? Como você reconhece uma pessoa que talvez seja LGBT na rua? Muitas vezes é pela roupa, né? Você imagina que aquilo ali tem alguma relação, você se sente confortável em saber pela pessoa, em conversar. Às vezes a gata tá fazendo um catwalk também, mas no geral é mais pela roupa mesmo também. E acho que tem muito disso, né? Quando você fala dessa vivência, né? Tipo, é quando uma mulher trans se sente confortável usar a primeira vez um vestido ou uma saia. Isso tem esse poder dessa mudança, né? Muito grande. E aí, voltando, vou contar só mais uma historinha dos cursos de costura. Nesse, na verdade, foi um curso de modelagem. Quando a gente pensou em montar esse curso, uma das primeiras coisas que a gente esbarrou é como que a gente vai falar de moda, sendo que qualquer livro que você abre na primeira página tá falando a modelagem masculina e a modelagem feminina. Né? Como é que a gente vai falar de uma modelagem feminina para uma mulher trans ou para uma travesti que de repente tem os ombros mais largos, o quadril mais estreito. Então tudo isso teve que ser repensado. E não só na metodologia, obviamente, né? A gente tem que falar que a pessoa indo para o mercado de trabalho, ela vai encontrar essa polarização muito grande, essa diferenciação aí muito binária. Mas como que a gente falava sobre isso, questionando um pouco isso. E é um campo que traz muitas dessa provocação e dessas mudanças, né? Uma das coisas que era muito legal, assim, da gente ver que esse curso foi um curso de modelagem pro finalizante de uns 4 meses. Então, acabou que as vagas, a gente não preencheu só de pessoas trans. Então, teve muitas pessoas que faziam parte dos cursos de costura da casa que também se interessaram e que eram as senhorinhas do bairro. De novo, as travestis do bairro. E que a gente passava por diálogos e mais diálogos da travesti explicando o que era uma calcinha de Aquendá pra senhorinha do bairro. Então era muito bom, mas como assim? É que você pega pra trás e puxa, você passa a fita crepe, só que quando você tem a calcinha, você não precisa disso, as senhorinhas... Meu Deus, e eram muitas aulas. Esse assunto não encerrava, assim, né? Tipo, mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não entendi muito bem o que você falou da semana passada. Eu amo. Então era muito bom. Justamente dessa troca em que esse ambiente proporciona, né? Porque quando você fala como as pessoas se expressam, como elas se vestem, você vai cair nessa coisa de você falar sobre a sua identidade, como você se sente bem, e como aquilo muitas vezes desafia toda essa norma que a pessoa tem na cabeça, né? Então, quando a travesti vai falar que se veste de tal forma, mas, tipo, desafia muito tudo isso, né? Então, acho que a moda é realmente um campo muito transformador, né? Nesse sentido. Gente, eu queria agradecer vocês demais por terem topado essa conversa aqui comigo. Foi incrível, cada minuto, cada instante. Eu queria aproveitar para vocês deixarem umas palavrinhas finais
falarem sobre as redes sociais da Casa 1, explicarem pra galera onde a gente consegue encontrar essas ações do Mercado Livre pra ajudar, porque isso é muito importante e a gente não tá aqui à toa, né? Estamos aqui pra isso. Dante, um prazer estar aqui com vocês, essa discussão. Muito feliz de ser uma aliada, né? De estar aqui e dando espaço para essas vozes. Agradeço muito o espaço por ter esta voz de aliada e acreditar que a mudança acontece com todo mundo, né? A gente brinca aqui, não é só pregar para convertido, muito pelo contrário. É justamente quem não está convertido que a gente precisa trabalhar cada vez mais. E agradeço por esse espaço. Sobre botão doar do Mercado Pago, baixem o app, destinem suas doações e entrem no Mercado Livre, na plataforma, busquem lá Casa 1, Bazar Casa 1, e vocês encontram já as peças da campanha e outras peças de campanhas publicitárias que foram parte de campanhas publicitárias do Mercado Livre e que são revertidas, o valor é revertido para a Casa 1. Então, ou comprem, ou doem, ou enfim, estejam com a gente e com o Casa 1 nessa jornada super transformadora. Obrigada demais. Obrigado demais, Ângela. Bom, queria agradecer muito o espaço. Queria agradecer muito a oportunidade de estar no podcast feito por uma pessoa trans. Isso é muito maravilhoso. Eu adoro essa transformação, né? E como a Ângela falou, comprem todas as peças, principalmente as peças da Joana, estão voando. Você abre o site, já não tem mais. Então aproveite, porque são peças maravilhosas feitas por uma travesti. E aproveitem muito essa oportunidade e nos acompanhem aí, que o Mercado Livre vai estar sempre fazendo essas campanhas maravilhosas e com muitas intenções verdadeiras. Muito obrigado, Thomas. Foi um prazer ter tu aqui com nós hoje pra conversar sobre isso, pra compartilhar a sua história. E eu espero que tua história ajude a inspirar muitas outras pessoas trans a correrem atrás do que elas sonham, a não desistir. E não vai ser fácil, porque não é só sobre correr atrás, é sobre ter um pouco de sorte e encontrar portas abertas, mas quando a gente tem pessoas trans em cargos de liderança, pessoas trans ocupando espaços, a gente vai abrindo portas também, e isso é muito importante para quem vem. Com certeza. E eu falo muito sobre isso dentro do LinkedIn, então quem quiser acompanhar, fique à vontade. Eu tô sempre lá justamente para inspirar outras lideranças e principalmente o RH a continuar abrindo as portas para pessoas trans, que nós merecemos e somos muito capacitados, e a gente é muito além de um currículo. É isso. Fica aí essa dica final. É isso. E Ângelo? Bom, queria agradecer também o convite, né, a presença aqui com vocês. Agradecer também, aproveitar aí na pessoa do Thomas e da Ângela, ao próprio Mercado Livre também, que chamou a Casa 1 para estar junto com isso, e outros projetos que são incríveis. Então, participe aí da campanha, conheça também mais o trabalho da Casa 1, casa1.org ou @casa1 numeral ou por extenso nas redes sociais, que a gente também tá muito presente por lá, para contribuir com a Casa 1, para conhecer melhor o projeto, para de repente quem tiver disponibilidade aí para fazer um voluntariado, mas de qualquer forma participar das atividades, participar dessa construção das coisas que a gente faz ali na casa, que é sempre muito potente. Provavelmente quando sair o podcast a gente vai estar com algumas programações acontecendo da Semana da Visibilidade Trans na Casa 1. Algumas já vão ter acontecido, mas outras ainda dá tempo de participar. Então vai ter desde aula de Vogue a uma feira de pequenos produtores também que vai acontecer na Casa 1 e tá babado. Então fica todo mundo convidado para quem estiver aqui em São Paulo. A gente fica na rua Dona Irã Barbosa 51. Então lá todas as informações também encontram nas redes sociais. E, gente, muito obrigado. E esse foi o Coisas Quaisquer de hoje. Voltamos, galera. Voltamos. Não desiste da gente, que agora a gente voltou de carinha nova. Um cheiro. Foi ótimo ter você aqui comigo.